ajudar o nosso seminário do Coroadinho não é apenas um gesto social da comunidade. Entendeu? Não é, tem alguém pobre, se ajuda, se deve ajudar. Mas é mais que isso. Porque é a comunidade que vai receber no futuro. Essa paróquia é assistida pelos frades capuchinhos há muito tempo. E é lá que estão os futuros sacerdotes, ali no seminário do Coroadinho. Lembrem-se de uma coisa, no dia que faltar um padre nessa comunidade aqui, a comunidade não existe. No dia que faltar um padre, a paróquia, a igreja, a comunidade não existe, não é igreja. São João Paulo II, na encíclica Eclésia da Eucaristia, Igreja da Eucaristia, diz isso categoricamente, e nenhum outro papa depois negou isso, porque é fundamento da fé da igreja. A igreja, comunidade dos fiéis, não a parede, o templo, ela só existe porque brota da Eucaristia. Na Eucaristia, corpo e sangue do Senhor, a igreja tem sua nascente, o seu ápice e o seu cume. Já nos ensina o Concílio do Vaticano II, com base nos padres da igreja, em toda uma tradição da igreja. Quem é o único que pode colocar a Eucaristia na mesa da família da igreja? O sacerdote. E na igreja, os sacerdotes que consagram são apenas o bispo e o padre. Os fiéis, todos nós somos sacerdotes, mas o sacerdócio comum de oferecer as labutas, o sacrifício do dia a dia a Deus. O padre e o bispo, além desse sacerdócio, tem o sacerdócio apostólico, de não só ele se oferece a Deus em Cristo, ele oferece Cristo para nós. No dia que faltar a Eucaristia, não existe mais igreja. Pode ser uma ONG, um grupo, uma confraria, mas não é igreja. Sem Eucaristia, não existe igreja. E só existe Eucaristia porque existe sacerdote, padre e bispo para consagrar. Foi assim que Deus quis, foi assim que Cristo fez com os 12 apóstolos na quinta-feira santa, ordenando-os: fazei isto em memória de mim, e é assim que Ele quer até o fim. Portanto, ajudar os nossos futuros sacerdotes, sobretudo os capuchinhos, porque essa paróquia não é assistida pelos diocesanos, é pelos capuchinhos, é justamente olhar para o futuro da comunidade. Isso também implica não só ajudar materialmente, mas também rezar, ter um certo companheirismo, ir lá visitar, ir com o Frei Flávio, que é o guardião, o Frei Fábio, nós queremos visitar, conhecer. Eu lembro que no ano que eu fiz a filosofia no Coroadinho, nos anos entre 2010 e 2012, em 2010 e 2011, a gente não passava, se passa necessidade, mas não se passava muito, que o Frei Luiz Rota, que estava na cerâmica, lá em Pedreiras, e o Frei Macapuna, que estava no Olho d'Água, eles sempre levavam coisas, né, comida, peixe, a coisa da fazenda, o que o Frei Macapuna recebia na comunidade do Olho d'Água. Mas no outro ano, o meu último ano em 2012, que os dois saíram de lá, a gente não tinha janta, era preciso pegar o pão já de outro dia, fazer uma torrada e pegar capim santo, erva cidreira no quintal para fazer chá para passar a noite. Então, justamente, é bem-vinda e é necessária essa ajuda das nossas comunidades. Então, graças a Deus, se fez esse convênio com a paróquia aqui do Perpétuo Socorro e as comunidades para ajudar, porque realmente, no sentido financeiro, é a fraternidade que mais necessita. E é justamente ali que vai sair os futuros sacerdotes. Tá? Então, nosso agradecimento pela ajuda e justamente tenham essa consciência, que não é só, é uma ajuda,
é um dever. Sem sacerdote não tem Eucaristia, sem Eucaristia não tem igreja. São João Paulo II nos ensina isso. E é doutrina, dogma de fé. Aquele que pensa, mesmo que um padre, um frade diga, não, o importante é a comunidade em primeiro lugar. O padre é só um funcionário, um empregado que vem celebrar dia a dia. Quem pensa assim, não pensa com a igreja, não segue os ensinamentos da igreja. Pensa como um herege, mesmo que seja um frade, um pároco, um bispo. Não é que o padre é ordenado para pisar na cabeça dos outros e humilhar, mas justamente a comunidade também não pode usar, dizendo, não, eu contrato o padre é um empregado, nós mandamos no padre. No dia que o padre disser eu não vou, não tem Eucaristia, não tem missa. E essas hortas que estão lá no tabernáculo, foi um bispo ou um padre que consagrou. E só estão lá porque, graças a Deus, um sacerdote consagrou para alimentar os fiéis com a presença do Senhor que nos salva.